professor Anderson aqui. Vamos começar agora a falar sobre fenômenos de ondulatória. Antes de tudo, vamos conceituar natureza de onda. Quando se fala qual é a natureza de uma onda, professor, o que é uma onda antes de tudo, né? Vamos começar a tratar ondas de duas maneiras. Ou a onda será mecânica ou eletromagnética. O que são ondas mecânicas? São as ondas que nós estamos mais acostumados a visualizar. Por exemplo, a onda do mar, eu pego uma corda e oscilo, tá? Eu vejo o movimento de onda dessa forma, vejo o movimento da água nesse sentido ondulatório mesmo, né? Como se fosse uma subida e uma descida, e a gente chama este movimento de onda. Mas por que isso é classificado como uma onda? No caso das ondas da água, das ondas em uma corda, você vai ver que é parecido depois também com a onda que pode acontecer no caso das eletromagnéticas, da onda de luz, onda de rádio, onda de TV, e vamos fazer uma separação conceitual logo nesse início. O que são ondas mecânicas? Ondas mecânicas, antes de tudo, são ondas que necessitam de um meio material, ou seja, que precisam de matéria para que ela se propague. Então, por exemplo, o som. O som é uma onda mecânica, é um exemplo clássico de onda mecânica. Por que, Anderson? Porque o som só se propaga em meios materiais, em matéria sólida, líquida ou gasosa. No caso aqui, no ar, o som se propaga devido aos gases que existem aqui. A propagação ocorre nas moléculas do ar. Se não existisse ar, se fosse um completo vácuo aqui neste ambiente, não existiria som. É por isso que é dito que nos filmes lá de ficção científica, onde temos imagens do espaço e aí ocorrem explosões no espaço, e o som se propaga naquele lugar, no espaço vazio, no vácuo, é apenas ficção. Por quê? Porque seria impossível a propagação de som num lugar onde não existe matéria, no caso, matéria gasosa. Nós sabemos que no espaço, fora de uma atmosfera, nós não temos gases. Portanto, naquela região não existiria propagação de som. Não existiria. Mas o som ele também poderia se propagar no líquido ou no sólido. Se você pegar uma parede de concreto e perturbar ela, colocar o ouvido lá do outro lado da parede, você também vai escutar um som. E ali a propagação não foi na matéria gasosa, foi na matéria sólida. Mas o som se propaga também na matéria sólida. Ele se propaga também dentro de um líquido, de maneira diferente, mas ele se propaga. Ele não vai se propagar onde não existir matéria, não existir meio material. Então, nós podemos definir de forma resumida a onda mecânica, que eu estou associando com a ideia do som, a onda mecânica como uma onda que é gerada a partir da perturbação de um meio material. Preciso de matéria, eu preciso perturbar a matéria, oscilar a matéria para que exista som. Em contrapartida, as ondas eletromagnéticas, onde tem o seu maior representante, o seu maior exemplo, sendo a luz visível, a luz do sol, por exemplo, a luz das lâmpadas, essas ondas não necessitam de meio material para que elas se propaguem. E aí existem diversos exemplos além da luz visível. Existe micro-ondas, onda de rádio, onda de TV. Todo o comportamento dessas ondas são parecidas. Elas são geradas através de dois campos, um campo elétrico e um campo magnético. Campo elétrico e campo magnético sobrepostos. E essa sobreposição de campo é capaz de se propagar no vácuo, ou seja, no espaço vazio, onde não existe matéria sólida, líquida ou gasosa. A principal diferença, portanto, lógico, além da velocidade, da frequência que existe nas ondas, a principal diferença entre onda mecânica e onda eletromagnética é o meio de propagação. A onda mecânica necessita de matéria para se propagar, enquanto a onda eletromagnética não necessita de matéria para que ela se propague. Beleza? Então nós estamos falando da característica, principalmente da característica da natureza, da forma de propagação das ondas mecânicas e eletromagnéticas. Bom, as ondas nós vamos classificar também conforme as suas dimensões, mas se eu pensar numa onda
desse tipo aqui, ó, depois a gente vai dar um nome para essa onda, tá? Essa onda é uma onda transversal, aquela onda na corda que faz assim, tá certo? Essa onda transversal, ela tem alguns pontos relevantes de estudo. Por exemplo, a amplitude. Por exemplo, a crista de onda, o vale de onda, o comprimento de onda, tá certo? Uma vibração, uma propagação completa, uma oscilação completa. Vamos nos apegar a estes 5 tópicos aqui, a estas 5 definições. O que é amplitude de onda? Bem no eixo de oscilação, no centro do eixo de oscilação, é como se nós fizéssemos aqui um plano cartesiano, x e y, e nós dividimos essa onda bem no meio, bem no centro de propagação. A partir do centro de propagação até o ponto mais alto, ou a partir do centro de propagação até o ponto mais baixo, entre aspas aqui, o ponto menor, nós teríamos o que é chamado de amplitude de onda, como se fosse a altura da onda, do centro até o ponto mais alto. E já vou aproveitar, esse ponto mais alto aqui, esses pontos mais altos, são chamados de crista. Então aqui eu tenho uma crista de onda, aqui eu tenho outra crista de onda, aqui outra crista de onda. Então os pontos superiores são as cristas. Do eixo de propagação, do centro do eixo de propagação até uma crista é a amplitude. Mas os menores pontos, os pontos mais baixos aqui, são chamados vales. Vale de onda, vale, vale, vale. Do centro, do eixo de propagação até o ponto mais baixo, um vale, também é a mesma medida, também é a amplitude. Então centro a crista, ou centro ao vale, amplitude de onda, é a mesma medida, tá certo? A vibração da onda é este movimento de sobe e desce que ela tem, tá certo? Vamos ver mais uma definição. Comprimento de onda, o que é o comprimento? Se eu medir 2 cristas sucessivas, ou 2 vales sucessivos, por exemplo, desta crista até essa crista, de uma crista na outra, nós temos um comprimento de onda. É o comprimento da onda. Ou de um vale a outro, de um vale até outro vale. É a mesma medida. Nós temos também o comprimento de onda. Tá? A velocidade de onda, a definição de velocidade, é a mesma definição que nós já aprendemos anteriormente na mecânica. Velocidade é o espaço percorrido num certo tempo. Nós estamos trabalhando ondas periódicas. É o espaço percorrido num certo tempo. Agora, 2 definições importantes são período e frequência. O que é período, professor? Você pode até anotar. O período é o tempo necessário para que a onda realize uma oscilação completa. Uma oscilação inteira. Subiu, desceu, subiu de novo, completou uma oscilação. Ó, subiu, desceu, subiu de novo, oscilou uma vez. O tempo que demorou para ela realizar isso chama-se período. Pode ser aqui também, ó. Tá no vale. Eu marco a onda no vale. Ela subiu e voltou para o vale, uma oscilação. O tempo que demora para ela fazer uma oscilação inteira chama-se período. Agora, se eu pego uma unidade de tempo, por exemplo, o segundo, vou marcar no cronômetro 1 segundo e verifico quantas oscilações a onda fez em 1 segundo. Por exemplo, se é uma onda até, de certa forma, né, relativamente rápida, ela oscilou 2 vezes, 1, 2 e 1 segundo. Eu digo que a frequência dela é 2, porque oscilou 2 vezes, em 1 segundo ganha uma unidade especial. Chama-se Hertz. H maiúsculo, Z minúsculo. Tá certo? H maiúsculo, Z minúsculo. Hertz. 2 oscilações em uma unidade de tempo de 1 segundo. 2 Hertz. 2 oscilações por segundo. Mas a oscilação também pode ser contada por minuto. Por exemplo, um outro exemplo aleatório. Vamos supor que uma onda realizou 120 oscilações, 120 vibrações em 1 minuto. Não em 1 segundo mais, em 1 minuto. 120 vibrações em 1 minuto. Isso quer dizer que a frequência dela é 120 RPM. Ou seja, revoluções por minuto. RPM, rotação ou revolução por minuto. 120 vibrações por minuto. No caso do Hertz, é por segundo. O Hertz eu poderia escrever ele como RPS, ele ganha essa unidade Hertz. Rotação por ou revolução por
segundo, por exemplo, se ela vibrar 2 vezes em 1 segundo, a vibração dela é de 2 Hz, 2 vibrações por segundo, beleza? Isso daí é frequência. Então, a frequência matematicamente, é o inverso do período. E nós vamos definir tudo isso que nós falamos em equações, com exceção da amplitude e do comprimento de onda. A amplitude é aqui, ó, é no desenho. É essa medida ou esta medida. E o comprimento de onda é de uma crista na outra, ou de um vale a outro. Ok? Matemática sobre isso daí, Anderson. Vamos lá. Galera, aqui a matemática tem que ser trabalhada, né? Período é a quantidade de tempo dividido pelo número de vibrações. Quantidade ou intervalo de tempo dividido pelo número de vibrações. Frequência é o contrário. É o número de vibrações num determinado tempo. Então, uma é o contrário da outra. Você pode medir período e frequência assim também, ó. O período é o inverso da frequência. Ou a frequência é o inverso do período. Essas são as fórmulas. Depende do que ele vai te dar, tá bom? E a velocidade de onda, Anderson? A velocidade de onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Mas pode ter outra fórmula aqui, ó. Já que existe uma relação entre as duas coisas, a velocidade também pode ser o comprimento de onda dividido pelo período. Ou esta, depende do que o exercício me der. Se ele me der frequência, eu uso essa primeira. Se ele me der período para calcular a velocidade, eu uso aquela segunda, tá bom? Este símbolo aqui, como se fosse um Y de cabeça para baixo, ele é o comprimento de onda. Comprimento de onda no sistema internacional é medido em metros, tá? Então esse símbolo aqui é uma letra grega, a gente lê lambda. Lambda, comprimento de onda, é o Yzinho de cabeça para baixo aqui. Beleza? Então essas são as equações aí que nós precisamos, caso seja necessário calcular período, frequência ou velocidade de onda. No caso, se ele me der a frequência para calcular a velocidade, essa primeira equação. Se ele der o período para calcular a velocidade, essa segunda equação ali. Fórmula, por bem ou por mal, nós temos que memorizar. Existe uma relação que é chamada relação de Taylor. O que essa relação de Taylor fala? Ela fala sobre a densidade da corda, a densidade do material que está oscilando. Então, a velocidade também pode ser calculada, está pequenininho aqui, deixa eu aumentar. A velocidade pode ser calculada com a raiz quadrada do período dividido pela densidade do material que a corda, pode ser uma mola, a densidade do material que é feita, o material mesmo que a onda está oscilando lá, tá bom? E essa densidade, se o exercício não der, a densidade é a massa, vou falar corda, tá? A massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Então isso é a massa e isso é o comprimento da corda, o tamanho dela, tá? No sistema internacional, o comprimento é medido em metros. Se ele pedir essa relação, ele falou da massa da corda, do comprimento da corda. A velocidade é a raiz, tá certo? Eu falei período, tá? Deixa eu me corrigir. É a raiz da força de tração, estou me corrigindo, da força de tração dividido pela densidade da corda. Beleza? Então essa relação é bem específica, é apenas quando ele fala da massa da corda, da tensão pela qual a corda está submetida. Vamos classificar a onda agora de acordo com a sua forma de propagação. Ela pode ser uma onda longitudinal, quando ela vibra como se fosse uma mola, nesse movimento de vai e vem. Ela vibra assim, ó, horizontalmente, tá vendo? Então essa vibração horizontal, assim, como se fosse um movimento de vai e vem, fica nessa brincadeira, é uma onda longitudinal. Agora, quando é esse tipo de onda, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, essa onda é transversal, tudo teórico, né? Longitudinal, esse movimento de vai e vem. Transversal, esse sobe e desce. São duas ondas que têm propagações diferentes, tá bom? Vamos falar da energia. Se ele pedir, calcule para mim a energia transmitida por uma onda. Normalmente o que eles falam sobre energia é a variação de energia média. Essa energia média, ela vai ser calculada por essa fórmula. É muito difícil cair, mas se cair, é uma equação específica. Meio, 1/2, vezes a densidade do material, estou falando corda, que a corda é submetida,
Esse termo aqui, como se fosse um W, né? É um ômega. Esse W é a pulsação ou frequência angular. Este A é a amplitude e o ΔX é a variação da posição, da onda, tá certo? Difícil cair, mas se cair sobre energia, infelizmente, a fórmula é essa, uma fórmula bem específica. Meio vezes densidade, isso aqui é frequência angular, pode ser chamado também de pulsação, o A é a amplitude e o ΔX é a variação da posição da onda, posição de oscilação, beleza? Vamos falar agora de um tipo de onda específico chamada onda estacionária. Vamos lá? Pessoal, vamos falar agora das ondas estacionárias. Antes de tudo, vamos entender quando ocorrem ondas ditas estacionárias. Vamos lá. Ondas estacionárias ocorrem quando duas ondas se propagam em direções opostas e se encontram. Então imagine uma corda vibrando daqui e a mesma corda vibrando no sentido oposto. É como se oscilasse a corda desse lado e do outro lado outra pessoa oscilasse também simultaneamente. Então viria uma onda daqui e essas ondas iriam se encontrar. Este encontro seria uma onda estacionária, uma fase de onda estacionária. Então, por exemplo, eu dei um caso aqui, ó. Imagine que isso ocorra na mesma corda, tá certo? Ou mesmo, eu estou imaginando aqui um alto-falante e um tubo aqui fechado. E aí esse alto-falante emite uma onda sonora que bate aqui e volta, só que no momento que tem uma onda voltando aqui, está sendo emitida uma ao mesmo tempo. E elas se encontram. Então imagine que está vendo uma onda nesse sentido, ó, o desenho está mostrando, oscilando aqui, e uma onda no sentido oposto, oscilando assim. O encontro dessas duas ondas formaria esta imagem abaixo. Esta imagem aqui, ó, tá certo? Uma onda se propagando nesse sentido e outra indo em encontro, em sentido de encontro a ela, sentido oposto, oscilando assim. O encontro delas formaria isso aqui que a gente chama de onda estacionária. Isso tem algumas características. Tanto na corda, se estiver acontecendo numa corda, ou se estiver acontecendo, no caso disso daqui do som, por exemplo, o som se propagando num tubo, depende se esse tubo está aberto ou fechado em uma das extremidades. Se o tubo estiver aberto, nas duas extremidades, eu teria uma característica de onda assim, ó. É apenas o desenho que é diferente. Eu teria uma característica de onda se o tubo estiver aberto nas duas extremidades, onde este ponto aqui, ó, que nós chamamos de nó, o nó seria um ponto, depois a gente vai dar um nome para isso, um ponto de interferência destrutiva, ou seja, o ponto é como se fosse onde a onda não existe, ela não está subindo e nem descendo. Este ponto de encontro aqui entre as duas ondas, estes pontos chamam nós. No caso das ondas em tubos abertos, os nós ocorrem no interior do tubo e não em suas extremidades. Em suas extremidades ficariam as partes abertas, ó. A gente chama isso de ventre, tá? Partes abertas. O nó, ou os nós, seriam formados no interior do tubo. Ao contrário do tubo fechado em uma das extremidades. Imagine que o tubo está aberto aqui, mas fechado aqui. Aí o nó ocorre sempre nas extremidades fechadas, tá certo? Tem nó no interior, mas sempre vai ocasionar de ter nó na parte fechada do tubo. Isso é uma característica apenas do desenho, do formato de onda, beleza? Vamos lá. Se a onda tem um ventre igual esse daqui, ela tem um harmônico, o primeiro harmônico. Se ela tem dois ventres, dois harmônicos, tá certo? Se ela tem três ventres, três harmônicos e assim por diante. De forma que eu posso calcular a frequência de onda e, consequentemente, a sua velocidade, se ela te derem, por exemplo, o número de harmônicos, que é representado por essa letra N. Vou reescrever isso aqui porque parece que está pequeno, né? O número de harmônicos é essa letra N, no caso aqui 1, nesse caso 2, nesse caso 3, nesse caso 4. O V é a velocidade de onda dividido por 2 vezes L, que é o comprimento de onda. Comprimento do... falei equivocadamente. Esse L é o comprimento da corda inteira, beleza? Galera, agora tomem cuidado. Isso daqui serve para tubo aberto.
tubo aberto. Se o tubo for fechado, vai ser essa equação de baixo, ó. Ao invés de ser 2 vezes L, vai ser 4 vezes L, tá certo? Isso se o tubo estiver fechado. Essa é a característica importante. Outro detalhe relevante, tá? Normalmente nós estamos acostumados aqui, ó. Ah, dessa crista a esta é um comprimento de onda. No caso de ondas estacionárias, este valor aqui é metade do comprimento de onda, é o lambda sobre 2. Porque é como se a onda fosse aqui, ó. Essa onda fosse esta apenas. Então o comprimento dela seria daqui a aqui. Mas se eu pegar de uma crista na outra, é apenas metade do comprimento de onda. Ou se eu pegar a medida de um ventre inteiro, de um ventre, é metade do comprimento de onda. Beleza? Não é a onda inteira. Isso são ondas estacionárias. É o que eu preciso saber sobre ondas estacionárias. Beleza? Vamos falar especificamente agora das ondas sonoras. Vamos lá. Pessoal, vamos falar agora de ondas sonoras. Já falamos que o som é uma onda mecânica, ou seja, se é uma onda mecânica, ele necessita de meio material para se propagar. O caso mais comum, o caso mais usado nos exemplos de prova, é o som se propagando pelo ar. Como que ocorre a propagação no ar? Ele é feito por compressão e rarefação do ar, desses gases. Então, existe uma região que está mais densa de moléculas e região que existe menos densidade de moléculas. Nessa região mais densa, nós temos uma compressão desses gases. E na parte mais rarefeita, nós temos uma rarefação, um espaçamento maior entre as moléculas desse gás. E isso ocorre de forma longitudinal, como se fosse uma mola, esse movimento de vai e vem. Só que, lógico, esse movimento de mola é feito por ar, gases, por matéria gasosa que existe no ambiente, tá certo? Isso é som. O som, portanto, é a perturbação do ar, é a perturbação dos gases que existem no ambiente, feita por compressão e rarefação. Então, quando o som está se propagando, existe uma região onde o ar está mais comprimido e existe uma região onde o ar está menos denso, mais espaçado, as moléculas estão mais distantes. E aí esse movimento de espaçamento e de compressão ocorre como se fosse uma mola, de forma longitudinal. Lembra que a mola, no movimento de vai e vem, ela se propaga assim, indo e vindo, indo e vindo, né? Esse vai e vem. Então isso é onda longitudinal. Essas ondas longitudinais, elas podem ser caracterizadas de acordo também com a sua frequência, que são, na definição, de acordo com a frequência, nós temos infrassom, o som, que é medido a partir da nossa audição, da audição humana mesmo, e o ultrassom. Características relevantes. O infrassom, ele tem frequência abaixo de 20 Hz, e o ultrassom acima de 20.000 Hz para o ouvido humano, tá certo? Então olha só, o ouvido humano ele capta sons em uma frequência entre 20 ou 20.000 Hz. Abaixo de 20 Hz, nós temos o infrassom. Infrassom, frequências menores do que 20 Hz. Por exemplo, quem consegue escutar o infrassom? Elefantes, topeiras. Acima de 20.000 Hz, 20.000 Hz ou 20 kHz, 20 kHz significa 20.000 Hz, acima disso nós temos os ultrassons. Por exemplo, numa faixa de 20.000, entre 20.000 e 40.000, os cães e os gatos escutam nessa região. Agora, acima de 40.000, animais que conseguem escutar nesta região de frequência, golfinhos, morcegos. Na realidade, os golfinhos e os morcegos escutam inclusive um pouco dentro do nosso campo auditivo, mas eles escutam acima desse campo auditivo também. Eles têm uma captação de frequência maior do que nós temos, beleza? Infra abaixo de 20 Hz, ultra acima de 20.000 Hz ou 20 kHz, que é a mesma coisa. Qualidades do som. Quando se fala qualidade de som, a qualidade não tem a ver com o som ser bom ou ruim. Nesse caso, fisicamente falando, qualidade do som tem a ver com 3 características: a altura do som, a intensidade do som e o timbre do som. Antes de tudo, professor, o que é a altura do som? A altura do som é diferente do que a gente pensa associado ao dia a dia, ao volume. Normalmente se fala, o som está alto, o som está baixo. Na física é diferente.
Na física, a altura está relacionada com a frequência do som. Isso é muito perigoso, tá? Quando se fala a altura do som, em física, lógico que no dia a dia nós usamos termos que não são da ciência, isso não tem problema, mas numa prova que cai física, no seu concurso aí que vai cair, quando se fala altura, tem a ver com a frequência. E aí, um som alto significa o quê? Um som alto significa um som de alta frequência. E o que a alta frequência significa, Anderson? Frequência elevada, som agudo, muita vibração. Então, alta frequência, som alto. Alto por quê? Alta frequência. Alta frequência significa o quê? Muita vibração. Muita vibração significa o quê? Som agudo. Beleza? Som fino. Som agudo. Baixa frequência. O som tem uma altura baixa, um som baixo. Lembra do instrumento contrabaixo? Som baixo significa baixa frequência. E baixa frequência significa pouca vibração. Pouca vibração significa som grave. Este é o resumo. É o que está escrito aqui abaixo. Som alto, som agudo, frequência alta. Som baixo, som grave, frequência baixa. Então a altura não tem a ver com volume do ponto de vista da física. A altura tem a ver com frequência. Cuidado, pegadinha de prova. A intensidade sim. A intensidade está associada ao volume. Então o volume tem um termo diferente. Intensidade. Fala-se de intensidade relacionando ao volume. Intensidade elevada, o volume está alto. Intensidade baixa, o volume está baixo. E aí nós temos a equação, uma equação que pode calcular essa intensidade, tá certo? É a potência dividida pela área onde o som está sendo propagado. Normalmente essa área é medida 4π vezes o raio de curvatura do som, onde o som está se propagando, ao quadrado. É raro o pedido para fazer essa conta, tá? Beleza? Bom, o nível de intensidade sonora, que é diferente. Intensidade sonora é uma coisa. O nível de intensidade sonora é outra coisa, é o que a gente chama de decibel. Decibel. Quando a gente faz essa conta, 10 vezes o logaritmo de I sobre I0. O que nós estamos calculando? Nós estamos calculando o número de decibéis que uma onda sonora produz, tá? Com uma certa de intensidade I. Onde aquele I0 lá é a intensidade mínima no limiar de audibilidade. A intensidade mínima do limiar do que a gente consegue escutar. Isso tem que ser dado na questão. Também é muito raro pedir para fazer esse cálculo, mas pode ser pedido. Professor, por fim aqui o timbre. O que é o timbre? O timbre depende do emissor. Por exemplo, se eu tenho um violão, quem toca instrumentos musicais aí sabe. Se eu faço uma nota musical, um Fá maior no violão, ele tem um som diferente do Fá maior emitido por uma flauta. Nós sabemos que são instrumentos diferentes. Por quê? Por causa do timbre. O timbre é a característica dos sons que nos permite diferenciar uma nota musical emitida por um piano, por exemplo, e um violino. O timbre é o formato da onda sonora. Cada instrumento musical apresenta um modo de vibração próprio, que resulta na produção de um som característico. O timbre, portanto, depende do emissor. A mesma nota pode ser emitida em instrumentos diferentes e com um timbre diferente, dependendo do formato do emissor, do tipo do emissor que está fazendo. Por exemplo, a nossa voz. Nós podemos cantar de maneira diferente, emitir notas, mesmas notas, mas cantar de maneira diferente, porque o nosso aparelho fonador, né, as nossas cordas vocais vibram de maneira diferente. Temos timbres diferentes, que caracteriza a voz de cada pessoa. Cada pessoa tem, a gente fala tom, né? Timbre de voz diferente. Beleza? A equação fundamental das ondas é a mesma equação de onda, a equação fundamental de onda sonora é a mesma equação de onda mecânica, já que a onda sonora é uma onda mecânica. Mas uma coisa importante de se perceber:
O som emitido nos gases se propaga a uma velocidade menor do que o som emitido nos líquidos, que se propaga a uma velocidade menor do que o som emitido no sólido, tá certo? Então, som no gás é menor do que o som no líquido, que é menor do que o som no sólido. A velocidade do som em meios sólidos é sempre maior, beleza? Calculado pela equação ali abaixo, comprimento de onda vezes frequência. Vamos lá, fenômenos ondulatórios do som. O som pode ter reflexão, é o que a gente chama de eco. Por exemplo, numa sala, quando um professor está dando aula, o som pode ir diretamente para as pessoas, mas ele pode se refletir no teto, no chão, como se fosse uma luz. E ele chega até as pessoas também por reflexão. O que a gente chama de eco, às vezes, eu estou diante de um paredão que está muito distante, eu estou em uma chapada, e aí eu grito lá no horizonte, e tem um paredão logo à frente. Depois o som reflete e volta. Esse som de volta que eu escuto é a reflexão, que a gente chama de eco, portanto, é um fenômeno de reflexão. Beleza? Então, não vou precisar ler tudo isso, mas o que ocorre na reflexão é o fenômeno que a gente chama de eco. Agora, o que é uma refração? A refração é quando o som muda de meio. Vamos supor que o som está saindo do ar e indo para a água, ou ao contrário, tem um som emitido na água e saindo para o ar. Existem características relevantes aqui para esta mudança de meio. Mudança de meio a gente está falando, por exemplo, saindo do líquido, indo para um gasoso, ou o contrário. Então existe o quê? Vamos ver. Na refração, ao contrário da reflexão, a onda passa a se propagar em outro meio. Assim teremos dois meios diferentes de propagação. Se o meio vai mudar, a velocidade de onda também vai mudar. Ó, importante, a velocidade muda. Tem aqui uma equação depois que a gente vai ver. Se o meio muda, a velocidade muda. A frequência é uma grandeza que não muda, independente do fenômeno que ocorra, pois é uma característica da fonte sonora. Então a frequência não muda, mas a velocidade muda. Muda também a direção, tá certo? Se eu calcular a velocidade no meio número 1 dividido pelo comprimento de onda é igual à velocidade no meio 2 dividido pelo comprimento de onda número 2. Esse N aqui chama-se índice de refração, o exercício tem que dar. Índice de refração do meio 2, índice de refração do meio 1. Um sobre o outro, aqui ó, N2 sobre N1 é igual ao comprimento de onda 1 sobre comprimento de onda 2. Aí é a parte matemática, eu teria que fazer este cálculo, tá bom? Difração. Difração é a característica que o som tem de desviar ou achar caminhos para percorrer. Por exemplo, quando eu estou diante de um muro e a pessoa atrás desse muro escuta o que eu estou falando, ou tem uma frestinha na porta, tem só um espacinho na porta e eu emito um som, e o som é capaz de passar por essa fresta muito pequena. O nome disso é difração. Portanto, a difração é um fenômeno muito comum de ocorrer com o som. A onda sonora pode ser difratada ao passar por um obstáculo. Quando uma pessoa grita de um lado do muro e a outra pessoa recebe essa vibração sonora do outro lado, é porque o som contornou o muro para chegar ao ouvido do receptor. Então ocorreu uma, como que é o nome desse fenômeno? Difração. Quando cai coisas sobre isso, cai de maneira teórica, para eu saber o tipo de fenômeno que está acontecendo. Então quando o som vence um obstáculo, o nome disso é difração. Difração. E a ressonância? Ressonância é quando a frequência entra em harmonia. Por exemplo, é muito comum quando eu pego um copo, lembra daquela brincadeira de falar que as pessoas podem quebrar um copo gritando? Então é porque eu acharia uma frequência onde a frequência da minha voz entraria na frequência da taça, a taça começaria a vibrar na mesma frequência da minha voz e a partir dali o material não resistiria e poderia quebrar. Então, por exemplo, se eu pego uma taça aqui com água e eu vibro ela, bato nela, a outra taça, se ela estiver muito próxima, ela pode vibrar na mesma frequência que essa primeira. Então o som emitido aqui faz com que a outra taça que esteja perto vibre na mesma frequência. Portanto, a ressonância é o fenômeno que ocorre quando um sistema vibratório atinge a mesma frequência de vibração de um outro. Quando isso acontece, dizemos que eles entraram em ressonância. Beleza? Beleza? Professor, e o que é um batimento? O que é um batimento? Olha lá, o batimento ocorre quando duas ondas de frequências próximas soam conjuntamente. Nesse caso, a onda resultante terá duas frequências importantes.
duas frequências importantes. A frequência de ressonância e a frequência de batimento. Aqui estão as equações. Eu somo e divido por 2, a de ressonância. E a de batimento, eu subtraio os módulos, tá certo? Então o batimento ocorre quando duas ondas de frequências próximas, ou seja, elas estão vibrando quase na mesma frequência, tá certo? Soam conjuntamente. Então, olha, eu tenho aqui uma onda de mesmo comprimento desta daqui, ó. Mesmo comprimento desta. Então, aqui eu tenho batimento. Da mesma forma que eu tenho uma onda no mesmo comprimento desta aqui, no mesmo comprimento e no mesmo comprimento. Eu digo que essas ondas possuem o mesmo batimento. Quando elas se encontram, se elas vierem aqui em sentidos opostos, elas se anulam nesse ponto. Este ponto aqui tem ausência de som. Beleza? Tranquilo? E a interferência, também é um fenômeno teórico aqui, tá? É justamente o que nós estávamos falando. Eu não vou ler isso daqui, tudo eu vou mostrar numa imagem. Então, imagine que eu tenho aqui duas ondas, tá certo? Duas ondas, onde eu vou sobrepor uma sobre a outra. Se eu pegar duas ondas em mesma fase, as duas estão vibrando aqui, ó, subindo, por exemplo, as duas vibraram na mesma fase, subindo, uma subiu e a outra também, e elas estão sobrepostas, ela vai criar uma onda de amplitude maior. Aqui, ó, vale, vale. Aqui. Agora, se elas estão em fases opostas, uma está para baixo e outra está para cima, aqui uma está para cima e outra para baixo, elas vão gerar uma interferência destrutiva. Então, interferência construtiva, quando duas ondas estão na mesma fase, ou para cima ou para baixo, não importa, a amplitude aumenta. Interferência construtiva. Agora, se elas estiverem em fases opostas, a interferência é destrutiva, é como se a onda parasse de existir. Isso chama-se interferência. Beleza? Vamos falar agora do efeito Doppler. Vamos lá. Pessoal, efeito Doppler. O efeito Doppler é aquele que ocorre quando nós escutamos uma ambulância se aproximando da gente ou mesmo se afastando. Então, é o movimento relativo entre fonte sonora e observador, ou escutador, né? Então o efeito Doppler é decorrente do movimento relativo entre fonte e o observador das ondas sonoras. Primeiro exemplo, quando você está parado em uma avenida e um carro também parado emite um som de uma buzina. Você percebe claramente esse som. A frequência recebida pelo observador é maior que a frequência natural, ou seja, o som é mais agudo, tá certo? É como se as ondas sonoras estivessem sendo empurradas para o seu ouvido. Então imagine o seguinte também, ó. Imagine duas situações. Eu tenho uma pessoa atrás da ambulância e uma à frente da ambulância. A ambulância indo aqui para a direita. Essa pessoa que percebe a ambulância se aproximando dela vai perceber um som mais agudo. E essa vai perceber um som mais grave, a que está atrás da ambulância, está se afastando. Aqui a ambulância está se afastando. Som grave. E aqui a ambulância está se aproximando, som agudo, tá certo? Som agudo. Ou seja, essa daqui, onde a ambulância se afasta, baixa frequência. Essa daqui, pela qual relativamente a ambulância se aproxima, alta frequência, som agudo. Beleza? Outro exemplo que pode ocorrer é quando a fonte se mantém em repouso e o receptor se aproxima da fonte. Ou a ambulância está emitindo, ela está parada, está emitindo o efeito sonoro e o receptor, o observador, se afasta da ambulância. Então é um movimento relativo. Ou a ambulância se aproxima, ou a ambulância afasta, ou mesmo a ambulância está parada. Estou falando ambulância que é o exemplo mais simples, tá? Ou a ambulância está parada e eu me aproximo, ou a ambulância está parada e eu me afasto. Quais são as consequências matemáticas? Levando em consideração coisas que nós já estudamos. Se a frequência der um valor muito elevado, o som é agudo. Se a frequência der um valor menos elevado, se a frequência for baixa, o som é grave. Como que se calcula a frequência? Aqui ficou pequeno. A frequência aparente, é a frequência da onda sonora, velocidade mais velocidade. Essa velocidade zero aqui é a velocidade do observador e aqui de novo a velocidade mais a velocidade do som, tá? Mais ou menos a velocidade da fonte. E aí, galera, o importante é vocês imprimirem essa tabelinha e aplicarem
na prova se for necessário o cálculo. Por quê? Por exemplo, se o observador e a fonte estiverem se aproximando, aí a parte de cima, o numerador vai ser positivo e o denominador vai ser negativo. Está inclusive pequeno aqui, importante que você imprima isso. Se eles estiverem se afastando, o numerador é negativo e o denominador é positivo. Tem que adaptar os sinais. Se eles estiverem indo no mesmo sentido, negativo numerador e negativo denominador. Se eles estiverem em sentidos, né, mesmo sentido também, mas contrário, positivo e positivo. Então depende, galera, depende dessa aproximação, desse afastamento. Tem que imprimir essa tabelinha aqui para adaptar os sinais, beleza? Vamos fazer exercícios agora, vamos lá. Pessoal, vamos aqui na nossa primeira questão. Ele diz, a figura a seguir mostra uma onda que se propaga em uma corda. Aí ele dá a vibração da onda aqui, tá? No gráfico. Considerando que essa onda tem velocidade de propagação 400 cm por segundo, a velocidade ele me deu, a sua frequência em Hz é igual a quanto? Bom, nós sabemos que velocidade é o comprimento de onda vezes a sua frequência. E que é o comprimento? O comprimento pode ser medido como a distância entre duas cristas sucessivas. Como ele deu daqui até aqui sendo 10 centímetros, a metade aqui valeria 5. Como ele deu até aqui neste nó valendo 20, aqui valeria 25. Então a distância de uma crista na outra seria de 5 a 25. De 5 a 25, portanto, nós temos um comprimento igual a 20 centímetros. 20 centímetros. Então a velocidade de propagação da onda é 400 centímetros por segundo. O comprimento de onda, eu já posso substituir, inclusive, seria os 20 vezes a frequência. Se eu mandar dividindo, ficaria 400 dividido por 20, igual a frequência. 400 dividido por 20 é a mesma coisa que 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 é 20, só que a frequência no sistema internacional é medida em Hz. Professor, uma dúvida. Aqui estava em centímetro por segundo. A unidade de velocidade não é metro por segundo? É, mas como a distância aqui entre uma crista e outra estava em centímetros, desde que eu trabalhe na mesma unidade de distância, centímetro e centímetro por segundo, a unidade da frequência aparece sim no sistema internacional, que é o Hz. Alternativa então, letra D de dado. Vamos para a próxima. Pessoal, próxima questão aqui é uma questão conceitual. Vamos ver. As ondas sonoras, assim como todos os outros tipos de onda, sofrem reflexão, refração, difração e interferência. Lembra-se disso? Mas uma onda sonora não pode ser polarizada por ser longitudinal. Já já a gente fala desse detalhe aí. E não transversal. Ou seja, a reflexão do som pode dar origem ao reforço, à reverberação e ao eco. Mas, apesar de tudo isso, ele quer saber o que é a refração. Vamos lembrar da refração rapidinho? A refração é quando a onda muda de meio, ou seja, passa do ar para a água, né? Do gasoso para o líquido, ou ao contrário, do líquido para o gasoso, quando ela modifica o meio de propagação, modificando também a sua velocidade. Porém, na refração não ocorre variação da frequência, beleza? Ocorre mudança de meio e mudança de velocidade. Vamos ver as alternativas. Ele quer saber sobre a refração. O fenômeno ocorre quando as ondas sonoras encontram um determinado obstáculo e são impedidas de continuar a sua propagação. É isso que é refração? Não é não. Pode ocorrer quando a onda bate no meio e volta, por exemplo, bate numa parede e volta, é uma reflexão. Letra B. O fenômeno no qual observa-se a onda sonora modificar o seu comprimento de onda. Isso acontece. Ocorre variação da velocidade, pode ocorrer variação do comprimento, mas não ocorre variação de frequência. Então, na refração, ocorre sim, pode ocorrer uma variação, uma mudança no seu comprimento. Então, nosso gabarito até agora é a letra B, tá certo? Vamos apenas justificar os demais. Letra C. Ocorre uma distorção da propagação retilínea do som quando este contorna um obstáculo. O contorno do obstáculo não é a refração. O contorno do obstáculo é a difração. É a difração. Então, não é refração, é difração a letra C. D. O fenômeno que permite ouvir isoladamente o mesmo som emitido e refletido. Isso daí é a reflexão, é o eco.
Letra E. O som direto e o som refletido chegam no mesmo instante? Isso não é refração. Então, a refração trata da letra B. É quando o som muda de meio, por exemplo, passa do gás para o líquido, ele pode mudar de velocidade e também modificar o seu comprimento de onda. Mas não modifica, não ocorre variação da frequência, beleza? É isso que eu tenho que saber sobre refração. Portanto, nosso gabarito é a letra B de bola. Pode marcar aí e vamos para a próxima questão. Pessoal, vamos nessa próxima questão. Ele diz o seguinte: o dispositivo da figura abaixo é conhecido como experiência de Young. Uma lâmpada L emitindo luz monocromática, ou seja, uma única cor, é postada diante de uma tela opaca, T1, uma tela, que tem uma fenda estreita atrás da tela T2. Então, tem uma tela, depois tem uma tela com duas fendas, tá certo? A luz chega a um anteparo, ou seja, chega num lugar lá, num projetor, uma parede, pode ser, e ela tem esses tipos de franjas claras ou escuras. Esse fenômeno, por vezes, é observado em casa também. Você vê a luz atravessando uma fenda, tá certo? E aí você vê que tem partes claras e partes escuras de luz, como se tivesse, né, uma zebrinha na parede, tá certo? Isso daí ocorre devido à interferência construtiva e destrutiva das ondas. Então, parte das ondas, como ela passa por uma fenda e depois passa por duas, as ondas elas sofrem interferências onde parte delas são construtivas, lembra que a gente viu isso para a onda sonora, né? A amplitude fica maior, ou seja, a luz fica mais brilhosa nesse caso, e parte fica destrutiva, onde não aparece luz. É por isso que aparece uma franja clara, uma escura, uma clara, uma escura, como se fosse uma Z, algo zebrado na parede. Esse fenômeno é um pouco memorizado, o tipo de fenômeno que está acontecendo ali. O que está acontecendo é uma interferência das ondas. Interferência construtiva na parte que brilha, na parte que fica luminosa, e interferência destrutiva na parte que fica escura. É o que pode cair sobre essas interferências luminosas. Beleza? Vamos para a próxima questão. Gabarito é letra E. E de elefante. Vamos para a próxima. Pessoal, vamos aqui na quarta e última questão. Vamos lá. Um experimento para medir a frequência consiste em um sensor preso em uma bancada de um carro com fonte sonora que se desloca em um trilho, a velocidade constante e igual a 25% da velocidade do som, como mostra a figura abaixo. Qual é a razão entre a frequência da onda percebida pelo sensor e a frequência da onda emitida pela fonte? Lembra que inclusive temos aí esta equação, tá bom? Nós temos esta equaçãozinha aí. Então, galera, o negócio é o seguinte: eu tenho que lembrar da fórmula lá do efeito Doppler para resolver essa questão. A fórmula do efeito Doppler é a seguinte, vou precisar colocar aqui uma tela branca porque estamos sem espaço. A frequência aparente é igual à frequência que a gente chama relativa, né? Vezes a velocidade do som. No caso de uma aproximação relativa, quando nós temos, deixa eu inclusive voltar no desenho aqui que eu meio que atropelei, ele fala aqui, ó, que eu tenho um carrinho se aproximando de um sensor. Então esse carrinho ele está se aproximando, deixa eu ver aqui, ele fala se aproximando, né? Um carrinho com fonte sonora se desloca em um trilho. Ah, tá, a velocidade da fonte, nesse caso a fonte está indo para lá, a fonte está se afastando, né? Ele deu a velocidade da fonte aqui, de afastamento, então tem que adequar o sinal. E o sensor vai captar aí este som emitido pela fonte, sabendo que o carrinho está indo para lá. Isso é importante na hora de adequar sinais, tá bom? Na hora de adequar os sinais. Então vamos lá. A velocidade relativa vai ser multiplicada por a velocidade do som mais a velocidade do sensor, no caso. O sensor faz o papel de observador, né? Lá no nosso material, lembra que eu falei para imprimir aquele quadrinho lá? O sensor é o observador, no caso. Isso vai ser dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte, no caso do afastamento, porque a fonte está se afastando, beleza? E ele quer fazer isso aqui, ó. Ele quer fazer esta razão da frequência aparente pela frequência relativa. Ele fala no final, ó. Ele fala bem assim: qual é a razão entre a frequência da onda percebida pelo sensor e a frequência da onda emitida pela fonte, que é justamente isso que nós estamos fazendo. Professor, mas ele não deu a velocidade do som. Nesse caso nem importa, fala que a velocidade do som é x. Mas a velocidade
velocidade do sensor. O sensor está parado relativamente, né? Velocidade do som, fala que é x. Menos velocidade da fonte. Aqui que entra, ele falou que é 25% da velocidade do som. Então, 25% da velocidade do som. 25% da velocidade do som. Opa, corrigindo, tá, galera? Aqui é positivo. Positivo, corrigindo. Pode ir lá no quadrinho conferir. 25% da velocidade do som é isso aqui. Então a frequência, a razão entre as frequências, vai ser x mais 0, x, já que eu não sei a velocidade do som, eu chamei de x. 1x mais 0,25x vai ser 1,25x. X com x eu cancelo. Então isso fica 1 dividido por 1,25. 1 dividido por 1,25 dá 0,8. Então esta é a razão que ele me pediu. Então a razão dá 0,8. Nas alternativas, 0,8 e 0,80 é a mesma coisa, tá? 0,8 e 0,80 é a mesma coisa. Nas alternativas, é a alternativa B de bola, beleza? Galera, essa foi a nossa aula sobre ondulatória. Vamos lá, vamos para a próxima aula. Clique lá.